Deus abençoe os amados irmãos. Nesse instante, nós estaremos fazendo aqui a tradução livre de um sermão do irmão Brian Kusurik, da sua série O Desvelar de Deus, de número 110. Esta mensagem leva como subtítulo: A verdadeira vinha conhecerá os dois espíritos e não será enganada. O irmão Brian pregou esta mensagem no dia 18 de agosto de 2019. Ele começa pregando o seu sermão, fazendo a leitura do livro de Mateus, lendo do capítulo 16, a partir do versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: E chegando-se os fariseus e os saduceus, para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas! Sabeis discernir a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Também em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 56, diz assim: Suponha que eu vim dar paz na terra? Esta palavra supõe, que foi traduzida de uma palavra grega dokioke, significa supor, significa pensar, parecer. Portanto, poderíamos ler o que Jesus diz a eles aqui como: primeiro, você pensaria que eu vim dar paz à terra? Segundo, seria ou parece que eu vim para dar paz à terra? E terceiro, você supõe que eu vim dar paz à terra? Portanto, a versão do rei Tiago ficou com este terceiro, mas todos os três são iguais. Então, em vez de dizer você suporia, eles escreveram: suponha que eu vim para dar paz à terra. Vim para dar paz à terra. Eu lhes digo, e é isso que o pensamento lógico seria, que o príncipe da paz vem trazer a paz. Mas observe Jesus responder: não, mas sim divisão. O quê? O próprio Jesus trazer divisão? Então, por que parece lógico ao homem que o príncipe da paz venha trazer a paz? Mas observe que Jesus explica e como será a partir de agora. Versículo 52. Pois daqui em diante haverá 5 e uma casa dividida, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai. A mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. A sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Agora, isso parece muito estranho, mas essas são as palavras de Jesus Cristo, que é o príncipe da paz. Você sabe que eu ouço o tempo todo as pessoas dizerem: vocês da parúzia estão sempre mexendo com todo mundo. E outros dirão: nós não ensinamos a doutrina porque a doutrina separa. E eles dizem isso porque eles não entendem que Deus é um separador. Ele não é um misturador. Do seu sermão Só Uma Vez Mais, Senhor, do dia 17 de novembro de 63, William Branham, o profeta vindicado de Deus, disse o seguinte, citando Amós 3:3: Como podem dois andarem juntos a menos que estejam de acordo? Como vamos andar com pessoas que negam a própria ressurreição de Cristo? Como podemos andar com pessoas que disseram: os dias dos milagres se passaram? Você é um povo separado pelo Espírito Santo, vê? O mundo quer hoje, o que o mundo está querendo hoje
são misturadores. Eles querem alguém que possa andar e ter comunhão com o mundo e com o povo, e obter muitos membros, e ter uma organização social. Mas quando o Espírito Santo disse, separa-me, Paulo, Deus é um separador, não um misturador, um separador. Também do seu sermão, há um homem que pode acender a luz, Umbanda diz o seguinte: agora o que? Deus separa as trevas da luz, ou a luz das trevas, e ele separa a morte da vida, e ele o faz por sua palavra. A sua palavra é o que sempre produz isto. Agora, luz. Bem, agora, a semente já estava sobre a terra. Eu creio que Deus havia plantado a semente. Enquanto o sol podia alcançar essa semente, ela começa a crescer. E essa é a razão por que somente levou dias para produzir estas coisas, porque a semente já estava na terra. Tudo o que necessitava era de luz. E é assim mesmo que Deus tem hoje. Sua semente já está aqui, sua palavra. A única coisa que ela necessita é de luz sobre si. E Ele é essa luz, pois Ele é a palavra. A palavra e a luz são a mesma coisa. A vida ali dentro é a luz da palavra, veja, é a vida. O germe de vida jaz dentro do grão. E o grão, a vida é que brota e gera a vida de dentro do grão. É assim mesmo que Cristo, na palavra, faz que a palavra faça o que ela deve fazer, exatamente como a vida no grão de trigo, ou o que quer que seja. Ela faz que o trigo faça o que ele deve fazer, porque ela é a vida que está dentro dele. É por isso que temos que ter muito cuidado para dizer o que o profeta disse, e não acrescentar as nossas próprias deformações a isso. Ele disse que o sinal é o Espírito Santo. Mensagem A Voz do Sinal, 14 de fevereiro de 64. Muitos de vocês estiveram na outra noite, ou no domingo à tarde, eu creio, lá embaixo quando eu preguei sobre o sinal. Segure o sinal diante de você. Quantos estavam lá embaixo? Vamos ver suas mãos. Bem, pensei que havia um grupo daqui embaixo. E o sinal é a única coisa que Deus reconhece. E o sinal deve estar lá, ou a aliança é até mesmo anulada. Apenas o sinal. E o sinal é o Espírito Santo. Agora ouça, ele apenas nos disse que a única coisa que Deus reconhecerá é o sinal. E ele nos disse que o sinal é o Espírito Santo. O sinal não é a palavra, é o Espírito que dá vida à palavra. O apóstolo Paulo nos disse que a letra mata, mas o Espírito é o que lhe dá vida, 2 Coríntios 3,6, que também nos capacitou ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Observe que Paulo diz, somos ministros do Espírito, não da letra, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. É por isso que os fariseus sentiam falta dele, mas conheciam a letra extremamente bem, mas sentiam falta dele porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Observe aqueles que estavam cientes de sua presença. Ana, Simeão, Isabel, Zacarias, Maria, José, os pastores. E o que todos eles tinham em comum? Todos foram movidos e dirigidos pelo Espírito Santo. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Em seu sermão chamado O Sinal, agora do dia 1º de setembro de 63, Umbanda disse, enquanto os israelitas se encontravam lá, e a gritaria toda lá na rua, eles não tinham que se preocupar com nada. A única coisa era estar certo que o sangue, o sinal, estava exposto. Esta é a única coisa com a qual temos que nos preocupar agora. Há problema no caminho.
formando-se amigos. Não vai demorar muito, problemas golpeando, vocês sabem disso. Esteja você seguro de que o sinal está exposto, e o sinal é o Espírito Santo. Pois por um Espírito somos todos batizados no corpo e feitos participantes de sua glória, em nossa terra, lar, em marcha para a terra prometida. Agora, voltando ao que o irmão Branham disse sobre Deus ser um separador, lá no seu sermão Jeová Jiré, parte 1, do dia 5 de julho de 62, ele disse assim: Deus disse, separa-me Paulo e Barnabé. Amém, aleluia. Separação. Separai-vos do meio deles e não sejais participantes de suas coisas impuras. Deus quer separação, total aniquilação do pecado. Separado. Esse é o problema hoje, porque não podemos ser a descendência de Abraão. Não conseguimos nos separar dos dogmas e credos e coisas tais, chamados cristianismo, para a palavra viva. Separe-se da sua incredulidade e creia na palavra de Deus. Deus a fará se manifestar a você, correto? Gênesis 12, Deus disse, separe-se de todos os seus parentes e de tudo ao seu redor. Oh, que coisa! Não conseguimos nos separar dos jogos de cartas. Agora, você pode se perguntar, por que Deus ama a separação? E a resposta é porque é isso que Ele é. Deus é um separador. A Bíblia, que é a palavra de Deus, diz, como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Está certo? E sua palavra também diz, e da abundância do coração fala a boca, não é isso? Não é isso que as Escrituras ensinam? Então, isso nos diz que um homem é o que ele é em seu coração. E, portanto, ele deve falar o que é. Então, o que aconteceu na primeira vez que Deus falou? Gênesis 1:3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Observe que a primeira vez que Deus fala, e o que essa palavra produziu quando ele a falou? Separação. Versículo 4. E viu Deus que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. Então, a primeira vez que Deus falou, Ele separou por sua palavra a luz das trevas. Agora, se Ele é o mesmo e não muda, o que Ele nos diz em Malaquias 3:6, da próxima vez que Deus falar sua palavra, terá o mesmo efeito. E assim, na segunda vez que Deus fala, vemos o mesmo resultado. Gênesis 1, versículo 6. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e que ele separe as águas das águas. Então, Deus fala, e vemos que as águas de cima são separadas das águas de baixo. Por que isso? Porque essa é a natureza de Deus, e como o homem pensa em seu coração, assim ele é. E, portanto, da abundância do coração, a boca falará. Agora, 3 é uma testemunha. Então, vamos olhar para a terceira vez que Deus fala e a vemos em Gênesis 1:11. E Deus disse, produz a terra grama, erva que dê semente e árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está em si mesma sobre a terra, e assim foi. E como a semente se multiplica, a lei da vida exige uma separação total da célula, na qual a célula se divide e forma 2. Depois, as 2 se dividem e formam 4. As 4 se dividem e formam 8. As 8 se dividem e formam 16. E as 16 se dividem e fazem 32. E os 32 se dividem e fazem 64, e assim por diante. 128, 256, 512, 1024 e assim por diante. Em apenas 10 separações, passamos de uma célula para mais de 1000 células. E essa é a lei da vida, porque cada célula começa com uma, e cada vez que ela se divide,
cada nova célula tem o que estava na primeira célula. E isso fala no dia de Pentecostes, quando Deus desceu como uma coluna de fogo e se separou dos crentes eleitos que estavam naquela sala. E saiu 120, todos com o mesmo Espírito que estava na coluna de fogo. Mensagem do irmão Branham, perguntas e respostas do dia 23 de agosto de 64. Agora, no dia do Pentecostes, desceu aquela coluna de fogo e se separou assim, e línguas de fogo incendiram sobre cada um deles. Não suas línguas, mas línguas de fogo colocadas sobre cada um deles. Um grupo eleito e selecionado, identificado por essa coluna de fogo, mostrando que Deus havia se separado no homem. Você entendeu isto? Deus, o Logos, separando-se nos homens. Deus, não em uma pessoa, Ele está em sua Igreja Universal. Essa é a razão pela qual Jesus disse: as obras que eu faço, vós também as fareis. E mais. Agora, eu sei que o rei Tiago diz maior, mas a tradução correta é mais do que isso vós fareis. Deus foi engarrafado e confinado em um homem, Jesus Cristo. Mas agora ele está engarrafado e confinado em toda a Igreja Universal do Deus vivo. Neste momento, enquanto Deus está aqui falando conosco em nossos corações, Ele está na África, Ele está na Ásia, Ele está na Europa, Ele está na Inglaterra. Onde quer que os crentes estejam reunidos, lá está Ele no meio deles. Creio que poderíamos levar várias semanas para examinar como que Deus é um separador. Agora, do sermão do irmão Branham, Festa das Trombetas, o irmão Branham disse assim: Deus disse, separai-me a Paulo e a Barnabé. Isso mesmo, para a obra, separai. Deus é um separador, não um misturador. A igreja quer um bom misturador hoje, que possa deixá-los usar roupas de banho e shorts e tudo mais, e sair e comportar-se deste modo. Mas Deus disse, separai-me, separem-se do mundo. Novamente, no seu sermão Jeová Jiré, agora do dia 6 de janeiro de 57, Branham disse, Deus disse, separe-se, Abraão. Como eu disse, Deus pede separadores. Nós pedimos por misturadores. Uma certa igreja em que eu estive há não muito tempo atrás, eles estavam votando em seu pastor e disseram, agora, não podemos tê-lo porque ele é um antiquado. Nós queremos alguém que vá nadar conosco, meninas e meninos juntos, que beba um pouco de bebida sociável, que deixe-nos dançar. Eu não sei o que dizer. Você tem certeza de que está em má forma. Veja, em algum momento sua escolha não é de Deus. Uma vez, Deus escolheu um rei para substituir Saul por ter desviado o olhar. Vá até os filhos de Jessé, e eu escolhi um. Então Jessé disse, isso é maravilhoso. Ele sai, traz seu filho grande e alto, 7 pés de altura, um homenzinho parado ali com uma pitada de óleo na mão. Ele disse, agora esse homem se sai muito bem com essa coroa na cabeça. Veja como essas vestes longas ficarão. Ele não parece um rei quando ele anda, afinal de contas? É ele. Trago aqui. Então o profeta disse, vamos derramar óleo nele. Mas quando ele foi, Deus disse, eu o recusei. Ele trouxe depois o próximo, um grande sujeito forte. Deus disse, eu o recusei. Bem, eles são os maiores garotos que eu tenho. Bem, eles são os únicos que parecem bem com a coroa na cabeça. Eu os recusei. Bem, ele trouxe 6 deles. Pode ter dito, você não tem algum outro aí? Sim, eu tenho um atrás aqui, pastoreando algumas ovelhas, mas tenho certeza que ele não ficará bem como rei. Disse, vá trazê-lo aqui e deixe-me vê-lo. E assim que o pequeno Davi, com um pequeno casaco de pele de carneiro, um pequeno estilingue na mão, caminhando, cambaleando assim, ombros curvados,
talvez um menino magrelo, o Espírito Santo disse: esse é o meu homem. Ele sabia o que havia dentro dele. O homem olha por fora, Deus olha o coração. Certo, agora eu espero que você esteja entendendo para o que o Umbanda está apontando aqui, porque nós estamos aprendendo aqui sobre a mente de Deus e de como que ela funciona. E é por isso que os eleitos não podem ser enganados, porque conhecem a mente de Deus. E se conhecem a mente de Deus, porque tem o Espírito de Deus vivendo neles, também saberão o que não é a mente de Deus, para que possam evitar isto. No seu sermão, Uma Separação Total da Incredulidade, o irmão Umbanda disse: mesmo quando vou citar novamente, sua mãe disse: teu pai e eu, diante daqueles sacerdotes que ela já havia testemunhado, um filho de nascimento virginal, mas nos momentos de sua tristeza, como poderia um garoto de 12 anos, e não temos nenhum registro dele de ter estado na escola, como poderia sua inteligência ser tão grande ao ponto de debater com sacerdotes sábios e homens instruídos? E porque quando ela disse que este José era o seu pai, rapidamente a palavra de Deus, ele foi separado. Ele era a palavra, e a palavra corrigiu o erro. Não sabeis que devo tratar dos negócios de meu pai? Não era apenas aquele garotinho de 12 anos. Essa era a palavra de Deus falando através de sua boquinha infantil para corrigir o erro, separando. Como ele fez no começo: trevas da luz, uma mentira da verdade, uma morte da vida, a morte da vida. É uma separação. Sempre a palavra exige separação total e completa, independentemente. Jesus disse que a palavra de todo homem seja uma mentira e que a minha seja verdadeira. Ao longo dos tempos aconteceu a mesma coisa. É uma separação. Ele sempre separa o seu povo da incredulidade. Ele fez isso no começo. Ele faz a mesma coisa hoje. Cada um dos profetas foi separado da incredulidade. A razão pela qual eles fizeram isso é porque a palavra do Senhor veio a eles. E do seu sermão Abraão, do dia 8 de dezembro de 56, ele disse: quando Deus chamou Abraão, sendo ele de 75 anos de idade, e ele disse: separa-te da tua parentela. É estranho como podemos mudar isso hoje. Deus chamou para a separação, e nós fazemos um apelo por misturadores. Isso mesmo. As pessoas, quando estão escolhendo o seu pastor, vocês que fazem assim, eles querem um pequeno companheiro esperto, sabe? Que tomará uma bebida sociável e que não condenará o cigarro e alguma dessas coisas aqui. Um bom sujeito que irá se misturar com a multidão. Mas Deus quer separadores. Deus chama para uma total separação das coisas do mundo. Saí do meio deles, diz a Bíblia, e apartai-vos, diz o Senhor, e eu vos receberei. Vê? Não um misturador, um separador. O Espírito Santo falou: separa-me Paulo e Barnabé para a obra. Vê? Uma separação. Deus separa o seu povo, o certo do errado. Observe. Agora, Abraão era para se separar e para peregrinar em uma terra estranha que ele não conhecia. Não é um bonito quadro hoje? Quando Deus, pela eleição, chamou você para o seu amado, então, imediatamente Deus fala com você para separar-se da velha turma, da sala de bilhar, dos grupos de corte e costura, onde elas contam piadas e continuam. Uma separação. Sabe de uma coisa? Eu acho tão estranho que Deus separou todos os que entraram nesta mensagem de qualquer igreja que frequentassem antes de ver a luz, e ainda assim, qual é a primeira coisa que eles fazem quando chegam à luz desta mensagem? Eles procuram por uma igreja grande como a que eles deixaram. Você sabe que Einstein mesmo disse:
A loucura é estar fazendo a mesma coisa repetidamente e esperar por resultados diferentes. No seu sermão Aliança Incondicional, do dia 6 de março de 54, o irmão Branham disse: agora, isto aqui é para os cristãos, observe. Depois que Deus o chamou, ele disse: a primeira coisa que eu quero que você faça é se separar. É o que Deus faz hoje, separação. A maioria das igrejas, quando chama o seu novo pastor, lá na igreja batista nós costumávamos ver isso. As pessoas dizem: aquele velho pregador, ele é velho, conservador, ele tenta nos dizer isso, nós queremos um jovem que seja um bom misturador. Deus não quer misturadores, Deus quer separadores. Separe-se. Você está certo, isso mesmo. Deus sempre pede separação. Disse: separe-se dos seus parentes, dos seus povos. Separado. Dos seus associados. Separe-se. Separe-se dos seus hábitos, separe-se de tudo e saia e fique sozinho para com Deus. Amém. É aí que o primeiro homem foi chamado por eleição, que é onde o último homem foi chamado para fazer a mesma coisa. Separado. Separe-se dos seus associados, das coisas do mundo. Saí do meio deles. Sede separados. Ele disse: então eu te abençoarei. Se você quer uma bênção, separe-se das coisas do mundo. Sabe, eu acho que é por isso que não vemos muito Marcos 16 ou João 14:12 nas igrejas hoje. Porque como Deus pode abençoar os homens que preferem se alinhar com seus pares do que com a palavra de Deus? Quando você estiver disposto a andar sozinho e contrário ao que os seus colegas acham que deve andar, Deus te abençoará, porque você não está fazendo isso por gratificação, mas por obediência à palavra de Deus. E assim, lá no seu sermão, Jeová Jiré, outra vez, do dia 5 de julho de 62, Mormona vai dizer: depois Abraão se separou de Ló, exatamente o que Deus lhe disse para fazer. Separe-se todo o pecado que tão facilmente nos rodeia, tire tudo. Lá então, Deus disse: Abraão, agora você é herdeiro de todas as coisas. Olhe para o leste, olhe para o oeste, olhe para o norte, olhe para o sul, ande pela terra, é toda sua. Amém. Separe-se da sua coisa, você mesmo, do pecado. Incredulidade. Há somente um pecado, e que é a incredulidade. Cometer adultério não é pecado. Beber licor não é pecado. Contar mentiras não é pecado. Esses são os atributos da incredulidade. Se você cresce, você não faria essas coisas, certamente. Jesus disse em São João 5:24, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Aquele zoe, o Espírito Santo, porque ele crê, correto? Agora, até que você o receba, você é o manufaturado que está neste grupo. Mas quando eles realmente creem, separando-se, então, quando você se separa de toda a sua incredulidade e crê em Deus e sai firmemente, conduzindo os mandamentos, fazendo tudo o que é certo, então Deus dirá: cada promessa no livro é sua. Amém. Tudo é seu. Abra isso. De Gênesis a Apocalipse, é tudo seu. Amém. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. O que é isso? Você tem que se separar primeiro da sua incredulidade. E no seu sermão Unidade, do dia 11 de fevereiro de 62, ele disse: veja, não era isso. Deus não lida com uma pessoa e um grupo. Deus não lida com você e uma organização. Ele lida com você como um indivíduo. Individualmente somos batizados com o Espírito Santo. Coletivamente somos batizados no corpo quando somos batizados com o Espírito Santo. Individualmente. Cada um batizado com o Espírito Santo. Deus lida com cada um. Seu propósito era espalhá-los por toda a terra para que ele pudesse lidar individualmente com eles. Mas, em vez disso, o que aconteceu?
Deus teve que separar o povo de Caim do povo de Sete. Ele enviou Caim, ele os separou para poder lidar com a sua igreja. Veja, Caim foi separado. Agora observe, Deus separou Caim do mal de Eva, do santo Sete de Adão. Ele fez isso? Por meio de um ato ilegal, essa mulher que morava com outra pessoa e trouxe um filho. Deus separou esse filho e suas gerações deste homem justo e santo, os seus filhos. Hoje é a mesma coisa. Separar, encontrar. Eles não estavam na unidade. Eles não podiam ter unidade. Pode a noite ter unidade com o dia? Pode um crente ter unidade com um infiel? Um homem que acredita em toda a palavra de Deus pode ter uma unidade com aquele que apenas crê em parte da palavra de Deus? Deus quer separadores. Também na sua mensagem Jeová Jiré, 26 de fevereiro de 61. Agora, em Gênesis 15, eu gostaria que tivéssemos mais tempo para ficar nisso, mas nós não temos. Gênesis 15. O pacto lhe foi confirmado no capítulo 15. Agora, antes que isso possa ser feito, antes que a aliança seja confirmada, você deve obedecer completamente. Agora, Abraão, Deus disse-lhe para se separar do seu povo. E hoje, em vez de nos separarmos do mundo, tentamos levar o mundo conosco. Deus quer uma separação. A igreja hoje, quando você vota no seu pastor, você realmente quer um misturador? Você diz, nosso pastor é um bom misturador. Bem, ele não é de Deus então. Deus quer separadores. Agora da mensagem Aliança de Abraão confirmada, 10 de fevereiro de 61. Romana vai dizer assim: agora nós descobrimos que Deus lhe disse para se separar, ontem à noite, e para longe de seus parentes, longe do seu povo. Mas Abraão, como homem comum, agora Deus nunca o levou de volta à sua terra natal para fazer isso, mas Abraão nunca foi abençoado por Deus até que ele se separou de todo o seu povo. Ele levou o pai junto, ele demorou um pouco mais, levou o sobrinho, e o velho sempre esteve no caminho, até que finalmente Deus o chamou de cena. E então Ló, seu sobrinho, recuou e desceu a Sodoma. E então, quando ele se separou dele, Deus começou a falar sobre a bênção, de que ele iria abençoá-lo. Eu gosto disso. Agora, nós descobrimos em Gênesis 13:16, Deus disse a Abraão quando falou com ele sobre sua aliança, ele disse: eu te multiplicarei e a sua descendência será como o pó pelas areias do mar, como pequenos grãos de poeira na terra. Sua descendência será assim, um pai de nações. Agora Jeová Jiré, 9 de fevereiro de 61. Agora, observe que descobrimos que Abraão, Deus disse a ele, agora separe-se da tua parentela, separe-se todos os seus parentes, saia, fique comigo e eu te abençoarei. Não é maravilhoso? Eu vou te abençoar se você se separar. Mas aí é onde o problema vem. É aí que o problema vem. As pessoas não querem se separar. Eles não querem se separar das festas de cartas, das coisas do mundo. Você tenta trazer isso direto para a igreja com eles. Você tem que se separar dos incrédulos. Não se junte a incrédulos. Saia, diz o Senhor. Agora, o mundo está procurando por misturadores. Sabe, muitas vezes quando eu estava em outra igreja denominacional, eles costumavam me dizer agora, eles diziam, ele é realmente um bom misturador, eu creio que se o mandarmos para lá, e claro, ele pega todas as mulheres, seus maridos, e vai nadar, ele brinca com eles, eles dançam, e um bom misturador. Deus não quer misturadores, Ele quer separadores. Separa-me, Paulo e Barnabé. Agora a mensagem, separação total da incredulidade. E eu não quero começar isso porque eu só falaria alguns minutos, mas acho que hoje, quando vemos nossas irmãs usando cabelos compridos, como a Bíblia disse que deveriam, eu acho que é um sinal de Nazireu, de que elas querem seguir o Senhor. Eu sei que isso soa chato e eu quero isso para ir para casa, ver?
Porque parece que alguém está tentando guardar algo que Deus lhe disse para fazer, não importa qual seja o preço. O mundo tem a dizer sobre isso lá fora. Ou quantos desprezam, ou dão gargalhadas, ou criticam. Isso não aborrece uma pessoa totalmente separada das coisas do mundo, para as coisas de Deus. Eles obedecerão a palavra e se separarão das coisas do mundo, porque a palavra as separa. Eu sei que eles são criticados, mas se não fossem criticados, haveria algo de errado. O mundo sempre conheceu o que é seu, mas como eu disse, lembre-se, críticas por causa da palavra de Deus são apenas dores crescentes da sua graça. Isso mostra que você se separou para ser um cristão, agir como um, viver como um, obedecer a todo o mandamento de Deus. E é um voto de Nazireu se separar, um chamado de Deus que o separa das coisas do mundo. Certo, então nós gastamos aqui umas últimas 8 páginas mostrando o que Jesus nos chamou para fazer, em Lucas 12:56. Suponha que eu vim para dar paz à terra? Não, mas antes divisão. Pois daqui em diante haverá 5 em uma casa divididos, 3 contra 2, 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sogra. E, ao examinar essas palavras, nós obtemos uma boa visão da própria mente de Deus e da operação de seu Espírito em nossas vidas. Então, Jesus parte daquelas palavras que mostram que somos chamados a uma separação com Deus e se afasta de tudo que atrapalha essa caminhada, que inclui até a família que ele diz. Nos próximos versículos, nós vemos como ele nos mostra que as pessoas têm algum discernimento quando se trata de clima e coisas assim, mas são completamente ingênuas quando se trata de conhecer a Deus e de como que ele opera. No versículo 54, ele disse também ao povo: quando vedes uma nuvem surgir do oeste, logo dizeis, veio uma chuva, e assim é. Observe isso. Eles olham e veem uma condição, e fazem uma observação perspicaz, e com certeza ela está correta. Depois, ele dá outra ilustração de como que as pessoas parecem ser capazes de discernir outras coisas, e com certeza elas também estão corretas. Versículo 55, e quando vedes soprar o vento sul, dizeis, haverá calor, e isso acontece. Mas veja, depois ele os chama de hipócritas, e então, por que ele chama de hipócritas? Vamos ver. Verso 56, hipócritas, podeis discernir a face do céu e da terra, mas como é que não discernes esta época? Sim, e porque nem mesmo vós julgam o que é certo? Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro ceitil. Então, o que está acontecendo aqui? Jesus diz que eles são hipócritas porque usam uma capacidade que eles possuem para discernir seletivamente. Eles podem olhar para a condição do sol ou da lua e discernir o que o dia seguinte trará, mas não conseguem discernir o dia e as condições em que estão vivendo. E por que você acha que é esse o caso? Eu vou lhe dizer por quê. É porque eles rejeitam as pistas que Deus nos dá, porque a sua teologia não concorda com discernimento. Então, eles se entregam ao que um grupo pensa, em vez de estarem dispostos a andar sozinhos com Deus. Eu já vi várias vezes jovens se afastarem da igreja porque sabem que não podem se casar porque o cônjuge se divorciou deles, e ainda assim pensam que sair da igreja mudará a mente de Deus sobre isso? Bem, eles sabem que, enquanto frequentarem esta igreja, manterei abertamente a palavra de Deus diante deles,
E assim, ao partirem, eles pensam que de alguma forma terão uma desculpa para desafiar abertamente a Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui. Porque você pode discernir aqui, mas quando se trata das coisas de Deus, você não tem discernimento. Ele os chama de hipócritas. Não porque eles não conseguem discernir as coisas de Deus, mas é porque eles não querem usar o seu discernimento para concordar com Deus. O irmão veio e disse a um irmão: se você deixar sua esposa, você é jovem e desejará se casar novamente. E se você fizer isso, você irá para o inferno, e a pessoa com quem se casar irá para o inferno, e se você tiver filhos, eles irão para o inferno. Então, enquanto o irmão veio estava vivendo, essa pessoa se importava com o seu bom comportamento. Mas depois que o irmão veio morreu, e essa pessoa deixou a igreja, o que eles fizeram? Exatamente o que o irmão veio lhe acertou, ou lhe alertou que ele faria. Agora, ele não discerniu a palavra de Deus? Não, Senhor. Ele apenas deliberadamente deixou de lado a palavra de Deus porque não era conveniente. Isso é um hipócrita, como Jesus os chamou lá atrás. Em Hebreus 5, verso 14, nos diz por que a doutrina é tão importante para o nosso discernimento. Lá diz: o alimento sólido, que é a doutrina, pertence a eles que são de maior idade, ou seja, aqueles que são maduros, mesmo aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal. E essa é a condição dos eleitos do tempo do fim que vemos mencionados em Malaquias 3, versos 16 a 18. Lá diz assim: então, aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. E o memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor, e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei, como o homem poupa a seu filho que o serve. E quem é o filho que serve ao pai? Esse é o filho adotivo, o filho adotado. E então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Portanto, esta é a hora em que o Espírito de adoção traz consigo a própria mente de Cristo e um discernimento entre os filhos de Deus que estão sendo separados para a adoção. Lembre-se, de acordo com o apóstolo Paulo, esta é a hora em que o seu evangelho será acreditado, e esta é a hora em que Deus vem para ser glorificado em seu povo, a doxa de Deus magnificada no zoe ou na vida dos seus filhos. Isso é exatamente Malaquias 3 e também 2 Tessalonicenses 1. E Jesus nos diz lá em Mateus 24, verso 24, que os eleitos terão discernimento adequado e que eles não serão enganados, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas e mostrarão grandes sinais e maravilhas, de modo que, se fosse possível, enganariam os próprios eleitos. Agora, 1 João capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus,
não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. 1 João, capítulo 3, versículo 7. Filhinhos, que ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele, ou seja, Deus, é justo, porque Deus faz o que é certo. Agora, lá em Ezequiel, capítulo 44, a partir do verso 23, diz assim: E ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. E quando houver disputa, eles assistirão a ela para a julgarem. Pelos meus juízos as julgarão, e as minhas leis e os meus estatutos guardarão em todas as minhas solenidades e santificarão os meus sábados. A falsa vinha nunca será capaz de discernir os dois espíritos. Portanto, eles são enganados, mas pensam que estão certos, e, portanto, eles perseguem a verdadeira semente, mostrando o atributo de Satanás, que não apenas é o acusador dos irmãos, mas sua primeira descendência matou seu próprio irmão. Gálatas 4, verso 29. Mas como naquele tempo o que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim é agora. Também 2 Timóteo 3, a partir do versículo 7, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. Ou seja, eles se opõem a ela e ficam contra ela, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. 2 Timóteo 2, 2 Timóteo 3, verso 13 a 14. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Agora, compare isso com o que Paulo vai dizer a Timóteo no versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E 2 de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Então, esses homens entrarão na mensagem e darão um entendimento errado da palavra de Deus. E as pessoas serão apanhadas no que esses homens dizem como maus intérpretes da palavra da verdade. Versículo 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. 2 de João, capítulo 1, verso 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. E para concluir, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Amém, graças a Deus. E assim concluímos aqui mais um estudo do irmão Brian Kusurek, da sua série O Desvelar de Deus, o qual ele já está tratando aí dessa subsérie
dos gêmeos já faz um bom tempo, né? Então, aqui, irmão Brian nos deixa muito bem claro que a verdadeira vinha, ela sabe discernir a existência de dois espíritos que são muito parecidos. Esses dois espíritos estão juntos, eles existem, e por ela saber distinguir esses dois espíritos, ela não pode ser enganada por esse outro espírito, que é muito parecido com o verdadeiro. Então, ela sabe fazer uma separação sem misturar a palavra ou comprometer esta palavra. A falsa vinha, ela quer misturar a palavra com alguma outra coisa, mas a vinha genuína, ela não mistura porque ela é uma separadora, ela sabe fazer uma distinção. Ela conhece os dois espíritos e por isso que ela não pode ser enganada. Agora, eu não sei se eu já mencionei isso em um dos outros estudos do irmão Brian, onde nós aqui traduzimos, onde eu comentei, eu devo ter comentado, que uma das razões do porquê que o irmão Brian está pregando essa sua longa subsérie das duas vinhas dentro dessa série do Desvelar de Deus, é porque muito próximo a ele, lá nos Estados Unidos, em Ohio, existe um grupo que diz crer na doutrina da mensagem. Este grupo, eles dizem crer no ensino da mensagem pregada pelo irmão Branham e também abraçam as literaturas e as mensagens do irmão Liveio. Eles dizem, este grupo diz crer na doutrina. Porém, este mesmo grupo, eles têm misturado essa doutrina que o irmão Branham e que o irmão Liveio pregaram com algumas interpretações próprias deles, deste grupo. E como se já não fosse o bastante, esse grupo lá americano que diz crer na doutrina da mensagem combate, persegue e critica o irmão Brian para tentar provar para o seu próprio grupo que o irmão Brian é falso e que somente eles é que estão com a verdade. Então o irmão Brian está expondo isto aqui de inúmeras formas para que as pessoas possam identificar que mesmo entre aqueles que dizem crer na doutrina, há alguns que são genuínos e há outros que não são. E como se não fosse o bastante, aqueles que não são genuínos e que pensam que são, tentam combater a genuína semente de Deus. Agora, a razão de eu mencionar isso para você é porque no Brasil, queridos, nós também temos exatamente o mesmo problema que o irmão Brian está passando lá nos Estados Unidos. Eu quero dizer para vocês que existe, sim, um grupo, talvez possa existir mais, eu não sei, mas eu conheço um grupo no Brasil que diz crer na verdadeira doutrina de Cristo. Eles dizem pregar o verdadeiro ensino correto da deidade, separando quem é Deus e quem é o seu filho, que não é Deus. Eles dizem que crê na doutrina da mensagem como foi pregada por irmão Branham. Porém, meus queridos, esse mesmo grupo, ao mesmo tempo, eles não concordam com algumas coisas dessa mesma doutrina. Este grupo, por exemplo, não crê no ensino bíblico e apostólico da pré-existência do Filho de Deus. Nós temos provado através de inúmeros estudos, lido para você muitos sermões do irmão Branham, inclusive essa pequena série que ministramos dos pais pré-nicenos, mostrando que esse ensino é bíblico. Porque foi isso que os primeiros pais da igreja ensinaram, os apóstolos, os pais pré-nicenos. O irmão Branham fez eco a esses estudos desses homens, de que o Filho tinha uma pré-existência. Nós estamos apenas mostrando exatamente o que o profeta ensinou. Porém, este grupo que diz crer na doutrina da mensagem diz que este ensino é falso, é errado. Agora, por que isto? Porque este grupo está muito associado a um ministro estrangeiro que regularmente os visita a cada ano, e este ministro estrangeiro, que também diz crer na deidade, crer na doutrina de Cristo, ele não admite essa doutrina bíblica da pré-existência do Filho. Portanto, este grupo, para não talvez perder o companheirismo com este homem, que é como se fosse quase um guru para eles, o que eles preferem? Eles preferem negar este ensino bíblico da pré-existência do Filho de Deus. Eu tenho contato, ou tive contato, até algum tempo atrás, com um ministro desse grupo aqui no Brasil que crê na doutrina de Cristo. Inclusive, este mesmo ministro me fez elogios ao livro que nós publicamos anos atrás sobre a pré-existência do Filho de Deus. Ele disse que está ajudando muito ele, que inclusive ele estava compartilhando esse mesmo estudo com outros grupos com os quais ele está ajudando.
outras igrejas, sim. E tempos depois, eu soube que este mesmo ministro que me elogiou, hoje combate abertamente esse estudo. E como se não fosse o bastante, eu soube recentemente que esse ministro também está combatendo a nós, dizendo que nós somos falsos por pregarmos esta coisa, a pré-existência do Filho. E então eles também dizem que nós estamos fora da linha correta da doutrina, porque nós não estamos com toda a verdade. Então veja que o que o irmão Brian está passando lá na América é a mesma coisa que nós passamos aqui. Os dois espíritos estão muito juntos, muito próximos, eles são muito parecidos, mas como disse o irmão Brian, a verdadeira doutrina, o que ela é? É como um alimento sólido. E ela vai fazer a verdadeira separação de toda a incredulidade. O verdadeiro sinal, como disse o irmão Brana, é o Espírito Santo que vivifica a sua palavra, desde que essa palavra não seja misturada. Então esse sinal é identificado na vinha verdadeira, porque através desse Espírito Santo ela consegue manter a doutrina sem misturar, sem comprometer, seja com grupo, ou com homem, com qualquer sistema. Não. A vinha verdadeira vai ficar com toda a doutrina e com todo o alimento sólido. Então quem tem essa doxa, quem tem essa doutrina, terá o discernimento e não poderá ser enganado com qualquer outra doutrina ou grupo que diz pregar algo parecido. Então, a verdadeira vinha, ela vai saber fazer o discernimento desses dois espíritos que andam juntos e são muito parecidos. Eles parecem dizer a mesma coisa, porém, um grupo é um separador e um outro é um misturador, é um comprometedor da palavra. Que Deus ajude o nosso povo, a nossa igreja, a noiva de Cristo, a se manter pura e genuína, guardando esta palavra e separando-se de toda incredulidade e de todo sistema que compromete esta palavra. Que Deus vos abençoe. Eu creio que é esta mensagem que o irmão Brian quis compartilhar conosco através desse estudo. Que Deus esteja contigo e lhe fortifique e lhe dê a revelação dessa santa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.